Sempre digo isso e é gratificante nosso coração em dizer que há uma alegria imensa no nosso coração ter o Senhor aqui conosco e que o Senhor possa te usar poderosamente. Amém. A presença do Senhor, ela é nítida neste lugar em nossas vidas. E é a presença do Senhor que faz o que nós precisamos, que nos cura, nos sara, nos restaura, nos liberta, porque é ela que confirma a palavra nos nossos corações. A presença do Senhor é o Espírito Santo, que tem que morar dentro de nós e não visitar, tem que fazer parte da nossa vida, governando a nossa vida. Eu ia trazer hoje aqui, como eu falei ontem, tudo sobre a cura da síndrome de Lúcifer, que é o que nós estamos ministrando nessa conferência Libertos para Libertar, mas o Espírito Santo não permitiu e colocou para mim trazer à noite. Amém ou não amém? O Espírito Santo ministrou meu coração aqui grandemente, e eu vou trazer à noite, porque nós ministramos sobre como foi que surgiu o mal, que é o orgulho, que é a ingratidão, que depois se torna rebelião na vida de um ser criado por Deus, perfeito, inculpável, aferidor da perfeição de Deus. Mas ele mesmo, nos seus muitos pensamentos, seu coração, depois de tanto tempo vivendo, assistindo, sendo honrado, sendo admirado pelos anjos, qual Deus fez o propósito, ele deixou e foi achado maldade no coração dele. Aí nisso ele continuou e quis ser igual a Deus, sendo criado por Deus. E ninguém pode ser igual a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Porque ele é único. Por isso que ele não tem nem começo nem fim. Lúcifer teve começo. Nós temos começo. Fomos criados. E o mesmo, ontem eu ministrei que o mesmo pecado que aconteceu lá na glória, no céu, para você entender, aconteceu no jardim do Éden, quando Deus criou o homem. Aí teve o sopro, a influência do próprio Lúcifer transformado em Satanás, no diabo. Mas Eva e Adão eram conscientes da verdade, não eram indesculpáveis não, que eles sabiam a verdade. Deus explicou direitinho a eles, ensinou. Mas eles acreditaram no espírito de engano, na terceira voz, como muitos hoje têm buscado e acreditado na terceira voz, que vai contra Deus, está querendo dar uma liberdade para o homem. Quando eu falo homem, gênero, homem eu já falei aqui, falo em todo lugar, só existe um gênero, que é o homem, que Deus criou, a qual o macho e fêmea faz parte deste homem. Por isso que nenhum é melhor do que o outro. Todos são iguais perante a Deus, cada um com as suas funções biológicas, emocionais, daquilo que Deus colocou em cada um, e que tem que permanecer assim para agradar a Deus, porque foi assim que Deus criou. Aí muitos perguntam, por que acontece tanta coisa nesse negócio no mundo, do ser humano, pessoas assim doentes, deformadas? É porque o homem entrou no meio, irmão. O pecado entrou no meio, a ciência entrou no meio. Nos bastidores aí é tanta coisa, por isso você vê tanta coisa, e muitas vezes que a gente fica perplexa, porque o pecado entrou, a desobediência, e depois entrou a mão do homem, na ciência, essas coisas biológicas, tudo aí que tem. Então não é difícil de entender não, na simplicidade das coisas terríveis que já aconteceu e acontece e que vai acontecer até o fim. E nós precisamos compreender, para você ter uma mente saudável,
espiritual. Posso ouvir uma glória a Deus? Uma mente espiritual, para compreender as coisas, para não ficar sendo presa fácil do espírito de engano que está em todo lugar, e muitas vezes até dentro das igrejas, religiões. Por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso que você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo, para ter discernimento daquilo que alguém está falando, ou pregando, ou falando, se está de acordo com a palavra do Senhor. Porque o que eles querem é colocar descrédito à palavra, e colocando a descrédito à palavra, põe em descrédito Deus, para que a pessoa não creia e não tenha fé, mas vive em função deles, e com cabresto e com venda deles, as coisas mais profundas do que os olhos podem ver, no governo, na ciência, em tudo, no mal, no anticristo que já está aí, está surgindo os princípios das dores, e a igreja muitas vezes boca aberta, dormindo e pensando só no umbigo, pensando só no mundinho, querendo só se livrar do mundinho dela ou da família dela, e não está compreendendo o que está acontecendo, que a palavra está se cumprindo, que tem que se firmar com Deus a cada dia, que tem que chorar com a família, com os filhos, pedir perdão, clamar misericórdia, e firmar na presença de Deus, e amar a presença de Deus, e ser a igreja, ser o corpo de Cristo, para não ficar aí de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha nova que sai, descobriu a pólvora. Não, o descobrimento da fé, o descobrimento da salvação, o que nós precisamos está aqui. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. Eu só vou ler um texto aqui, para nós ministrarmos objetivamente, para não demorarmos muito. Abra a Bíblia, você que a tem, por favor, em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Faz parte daquilo que nós vamos ministrar, da cura, da libertação da síndrome de Lúcifer, que muitas vezes nós carregamos na nossa vida. Eu já falei que síndrome é sintomas e sinais que juntos faz uma condução particular na vida da pessoa, que invariavelmente é nociva e precisa de cuidados especiais. Qualquer síndrome vai levar a pessoa a viver uma vida que não é a vida dela, porque vai influenciar, vai mudar, e muitas vezes nocivamente, não só a vida dela, mas pessoas que rodeiam ela também. Você pegar a síndrome do pânico, são sinais que a pessoa tem vários medos, e que influencia a vida dela, que ela não vive. Muitas vezes ela tem medo até de sair do quarto, até de sair na rua, até de viver. Isso influencia na vida dela e na vida dos familiares dela, de tantas pessoas. E ela precisa ser curada, liberta disso, para arrancar este medo, esse pavor. O medo iminente todo mundo tem, isso é normal, todo mundo tem um medo iminente. O iminente ele é até bom, porque se lembra do seu juízo, para você tomar cuidado, para você ficar, vou dizer uma palavra aqui, mas é para você ficar percebido. Não é a palavra esperto, nós usamos a palavra esperto de uma maneira até que não é pejorativa, mas você ficar vivo, atento, para você não ser enganado. É igual você estar passando numa rua assim, e de repente você está passando lá, pensando, ouvindo, normal, indo para algum lugar, e surge de repente, aí você assusta. Isso é um medo iminente. Você, um cachorro late lá, você, isso é normal e benéfico, porque você está atento. Agora, viver com medo não é normal, irmão. Viver com medo de tudo, medo de encarar as coisas. Tem gente que não casa porque tem medo.
Tem gente que não tem filho porque tem medo. Tem gente que não tem coragem de ir numa entrevista de emprego porque tem medo. Não vai dar certo, não vou conseguir não. Aí fica com esse medo. E muitas vezes são pessoas mesmo que colocam esse medo, e o Satanás, que ela vai dando ouvido a pessoas e ao Satanás, vai ficando com medo. Aí muitas vezes entra as outras coisas ruins, depressão, opressão e até possessão do mal. Não, foi Deus que te criou para a liberdade. Posso ouvir glória a Deus? Mesmo com as suas fraquezas, como eu tenho as minhas, as suas debilidades. Mas olha para cima, olha para Jesus, o autor, e fala: eu creio, Ele me criou para louvor da glória dEle, para mim ser um vencedor nessa terra, amém? E qual vencedor não é concorrência com os outros, não, é vencedor na vida mesmo, viver a vida, agradando a Ele e alcançando os propósitos dEle na sua vida. Não é para você ficar brigando com o outro, eu sou melhor, não é isso não. É você viver naquilo que você tem, naquilo que Deus te deu. Porque Deus não trabalha com aquilo que você não tem, querido. Deus trabalha com aquilo que você tem, que Ele te deu. Não se iluda não. É igual o bispo falou assim: quando eu tiver, ganha. Isso é mentira, irmão. Você não vai dar quando você tiver, não. Se você não for fiel naquilo que você tem. Deus não trabalha com aquilo que você não tem. Deus trabalha com aquilo que você tem. Pega um exemplo na Bíblia. As viúvas lá, tinha só que... Eliseu perguntou: o que você tem? Não tem nada. É a primeira vez que a mulher: mas eu tenho lá uma botija lá. O homem de Deus falou assim: isso basta. É o que você tem que Deus vai trabalhar. Posso ouvir glória a Deus? Não é o que você não tem. Se ela continuar não tem nada e tivesse colocado um ponto, não ia acontecer nada na vida daquela mulher. Os filhos iam ser levados pelo credor, ela ia dar um desespero, ia morrer. Mas depois que ela fala assim: não tem nada, mas tem. Aí eles dizem: então isso basta, pega lá, pega os seus vizinhos lá, vasilhas e mais vasilhas, pega muitas. Porque Deus vai fazer um milagre grande na sua vida, que vai livrar você da dívida e vai sobrar para você viver. Posso ouvir glória a Deus? É assim que Deus trabalha. É com o que você tem, irmão, não é que você não tem não. Para desse pensamento: quando eu tiver, não vai ter não. Não vai não, se iluda não. Deus trabalha com o que você tem. Quando eu for assim, mais velho tiver, eu vou fazer a obra de Deus. Vai nada, irmão. Você está enganando a você mesmo. Se você não assume agora, com aquilo que você tem, que você tem força ainda, você tem ainda interatividade, você não quer oferecer a Deus, então você está oferecendo para alguém. E tudo que nós não oferecemos a Deus, ou não oferecemos para o mundo, ou até para o diabo, ou para as pessoas. Porque Deus, o único tempo que nós temos, se chama presente. Posso ouvir a glória a Deus? Você não pode viver no passado e nem no futuro. Você só vive o hoje, por isso se chama presente. Cada dia que nós levantamos, a misericórdia se renova, você está vivo. Aí você pode ter interatividade com Deus e obedecer a Deus e dizer sim a Deus ou não. É o hoje. Porque Deus não trabalha com aquilo que nós não temos. Deus trabalha com aquilo que nós temos e foi Ele que nos deu. Posso ouvir uma glória a Deus? Para nós oferecermos a Ele em primeiro lugar. Aí nós vamos ter para viver. E até para sobejar, para abençoar pessoas. Seja o que for na nossa vida. Então compreenda isso. Se tornando servo. É o que a palavra diz aqui em Filipenses. Quem achou, diga amém. Tem Filipenses aí na sua Bíblia? Deixa eu ver se tem na minha aqui. Filipenses capítulo 2. Acha aí. Versículo 1. Ouça bem, acompanhe, esteja atento. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Foi dito aqui pelo bispo. E era assim, é isso que, pois é essa presença do Espírito Santo aqui. Isso nos constrange, irmão, aquele que é de Deus. É como se você esvaziasse totalmente e quisesse só que o Espírito Santo, Deus, reinasse e te movesse. E é isso que é a vida de andar no Espírito. Mesmo que nós estamos nesse corpo ainda, tem as nossas necessidades que nós temos que fazer. Mas é isso, é nesse confronto com o Espírito Santo, com Deus, que nós somos blindados. Parece que nós não precisamos mais de nada dessas coisas, de preocupações. Por isso que na eternidade, mesmo que vai ter a nova céu, nova terra, vai ser assim. Você não vai andar preocupado, pensando, não, vai ser assim, adorando, mesmo fazendo alguma coisa na terra, no nova terra, no novo céu, naquilo que Deus te ordenar, ou nos galardão que Deus vai dar para cada um, segundo o trabalho de cada um, aqui, nas suas funções. Mas não vai ter peso, não vai ter preocupação. O almoço, não sei o quê, não sei o quê. Porque vai ser na presença dele. Eu posso ouvir a glória a Deus de liberdade, mesmo fazendo as coisas. Mesmo como Adão ali fazia as coisas no jardim, ele fazia, mas com alegria, na inocência. Não tinha peso, não tinha suor, não tinha nada. Era prazeroso. Pois entrou tudo isso que nos prende por causa do pecado, da desobediência. E continua até hoje, mas hoje você tem um resgate da sua alma por Cristo Jesus, para alcançar essa glória, que é viver no original que Deus criou, na eternidade, sem morte, sem choro, sem tristeza, sem nada. Que esse é o plano de Deus e continua sendo o plano dele. Agora hoje tem um resgate, que é Jesus. Tem que crer em Jesus e viver com ele, e viver como igreja. Esse é o bilhete para a vida eterna. O avião já está preparado, já está com o destino pronto, eternidade. Mas o bilhete é Jesus Cristo. É ser a igreja, não ter uma igreja, é ser a igreja. Posso ouvir glória a Deus? Não é ter uma igreja não, irmão. É ser a igreja. É lógico que quando nós estivermos nessa terra, você tem que ter uma igreja onde você discerne que ali só Jesus é adorado. Posso ouvir glória a Deus? Que o culto é para Jesus, não é para homem. Que o louvor é para Jesus, não é para cantor aparecer, ou dançar é para Jesus, não é para aparecer para alguém. Tudo que fazer é para louvor e glória do Senhor. A pregação é sobre Jesus, para a igreja, mas para que Jesus seja glorificado e para que a pessoa conheça esse Jesus maravilhoso. Você entende isso, amém? Não é para nós apresentar, não é para ser uma passarela de modelo, não. É para Ele. Tudo é para Ele. Só que a igreja muitas vezes perde essa essência. Aí as pessoas vão fazendo grupinhos, política dentro da igreja, vai querendo implantar coisas de homem, para agradar um ou outro, para ter ali o voto. Eu sou com aquele. Por isso que Paulo escreveu, vocês são crianças, rapaz. Vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou até de Cristo. E até hoje tem isso nas igrejas, não se iluda não. Até hoje tem pessoas na igreja com um grupinho. Eu sou desse pastor, eu sou desse pastor, eu sou desse aqui. Coisa de criança. Por isso nós temos que crescer e amadurecer. Posso ouvir uma glória a Deus? E ser de Deus. Admirar, gostar, não tem problema. Mas não passa disso não. Não passa achando que Deus só vai manifestar, ou que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida só por causa daquele fulano ou ciclano, seja homem ou mulher. É Deus que faz. Posso ouvir uma glória a Deus? Você tem que ter vida com Deus. Essa é a verdade da palavra. Deus dá unção, Deus dá dons para vários homens e mulheres, para servir os outros,
para trazer aquilo que é dele e ele para as outras pessoas. Posso ouvir um amém? Para a pessoa conheça Jesus, conheça o Senhor e a vontade dele. Mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso aqui também eu penso muito que o bispo falou, quando o Espírito Santo nos constrange. Muitas vezes você tem que esguelar, quem fica aqui para a pessoa adorar a Deus, para a pessoa louvar a Deus, para a pessoa dizimar e ofertar. Quem é crente, irmão? Quem conhece a palavra, não precisa ficar ouvindo isso direto, não, mesmo que nós temos que falar, porque a Bíblia está escrita e ensina isso, mas a pessoa já sabe, já tem vida com Deus. Deus, o coração dela já se constrange, como diz aqui, o pessoal se constrangia por ver o amor, o Espírito Santo, a obra de Deus, tanto que queria que isso acontecesse mais, queria que isso alastrasse, que outras pessoas conhecessem isso, então não tinha negócio. Aí o pessoal vendia a propriedade. Barnabé foi lá e vendeu a propriedade e trouxe lá. Maravilhoso, não quis sair na foto, batendo não. Aí teve um Safira, Ananias e Safira foi lá, teve o mesmo constrangimento. Poxa, isso é de Deus, isso é maravilhoso. Como muitas pessoas têm na igreja, quando nós pregamos a palavra unção, a pessoa fala, é de Deus, poxa, eu vou participar. Aí quando volta para casa, vai para o lugar, começa a ouvir outras coisas, ou o próprio coração. Ananias, Safira, ele foi lá e vendeu a propriedade. Ele foi estar em casa, estava constrangido, falou assim, não, vamos vender e vamos doar para a obra, para o caminho, para a igreja primitiva, como era chamada. E foi lá e vendeu. Chegou lá e vendeu por 100 mil. Dá um exemplo de hoje, uma propriedade. Só que quando foi para casa, junto com a mulher, tal, sentaram, aí começou o Satanás. É muito dinheiro. Eles não precisam disso tudo não, você vai ficar dando dinheiro para esse pessoal. É o Satanás mesmo, falou. Aí ele sentou, contou o dinheiro, a mulher perto. E aí? É muito, né? Muito. Vamos dar metade? Tá bom, metade para esse, tá bom. Ela já está fazendo muito. Síndrome de Lúcifer, irmão. Síndrome de Lúcifer. Satanás soube, não, metade já está bom demais para aquela igreja, para aquele negócio, já vai ajudar muito. Deus não falou isso, nem Pedro, nem ninguém falou isso para eles, não. Eles foram compelidos, constrangidos pelo amor, por tudo aquilo que nós estamos falando aqui, o mesmo pensar, a mesma atitude que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas quando sentou, contou, falou, não, vamos dar a metade. A mulher falou, vamos é a metade. E a outra metade? E a mulher certamente fez assim, para ó. Você está entendendo? Eu quero minha metade. Você vai ficar com a metade, então eu quero a minha parte também. É, irmão. Ser humano é assim. Aí eles foram lá e levaram a metade, irmão. Não é que eles não levaram, eles levaram a metade. Aí Pedro fala, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Porque tanto o Espírito Santo enche o coração de alguém, como o diabo também enche o coração de alguém. Eu prego isso lá na mensagem que eu falo, enchei-vos do Espírito, lá em Efésios. Procure compreender, não se embriague com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo enche, mas o diabo também enche. E Pedro falou assim, por que você permitiu Satanás encher seu coração? A propriedade não era sua, rapaz. Você poderia vender ou não vender, ninguém obrigou você a fazer isso não. Foi o próprio Deus que ministrou seu coração, como ministrou de tantos, para que a obra continuasse e se alastrasse, para a obra, para ajudar as viúvas, os órfãos, quem tem necessidade. Você poderia não ter vendido, ou você poderia ter vendido e falar assim, eu vou dar a metade. Simples, seja verdadeiro, possa ver glória a Deus, é isso que Deus quer. Não, eu vou vender, mas eu vou dar só a metade. Poxa, Pedro e os outros não iam falar, nem quero saber disso não, rapaz. Rapaz, a propriedade não era sua. Você podia falar, vou vender e vou dar 20%, 30%, 90%, vou dar 5%, é sua. Mas por que você quis mentir ao Espírito Santo?
Olha que Pedro falou isso, ele bum, cai morto. Isso é no Novo Testamento, irmão, não é no Velho não, viu? Aí a mulher chega depois, cadê meu marido? Com a mesma, cheio de Satanás no coração, a síndrome de Lúcifer. E o seu marido aí, tal, você fez isso, é sua, Deus te deu até a vida para você. Ele pede para você entregar a sua vida para Ele, porque Ele tem uma nova vida para você, amém? Na mente de Deus ninguém ganha. E com Deus sempre você vai ganhar, irmão. Não se iluda não, dando ouvido à voz de Satanás, do mundo não, com essas promessas mentirosas, espírito de engano, pensando só nessa vida aqui. Seja fiel a Deus, trabalhe, seja honesto, que Deus vai te prosperar. Posso ouvir glória a Deus? Não precisa você fazer essas coisas deste mundo, ensina não, essas barganhas não. Viva com o Senhor, creia nele, que Ele vai abrir oportunidade, vai te dar inteligência, vai te dar para você saber como se postar diante das coisas. E é lógico, trabalhar. É lógico, produzir. Então, para que você mentiu ao Espírito Santo, rapaz? Dê aquilo que você compeliu, que o Espírito Santo falou para você. Não por medo, por obrigação, como dizem em Coríntios, não por constrangimento, o que o pastor vai pensar de mim, o que o fulano, não, para com isso, irmão, seja liberto disso. Faça porque você ama Jesus, você ama a obra, posso ouvir glória a Deus, você quer que a obra de Deus cresça, não é só o ministério Missão Mundial Certo, não, você quer que o reino cresça, e o ministério faz parte do reino, faz a obra de Deus. Então é isso que nós precisamos aprender com Jesus, com a palavra. Por isso que fala, um só espírito e uma só atitude. Olha o versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, síndrome de Lúcifer. Não faça por egoísmo, ambição egoísta. Não, eu vou fazer porque Deus vai me dar mais, eu vou ser melhor do que o fulano, tal, ciclano, eu vou estar. Não, se liberte disso. Estou falando isso porque está na Bíblia, porque que acontece, irmão? O ser humano tem isso. Se ele deixar, a natureza dele leva para isso. A natureza pecaminosa. Seja eu, seja você. Por isso que está dizendo, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considera os outros superiores a si mesmo. Posso ouvir uma glória a Deus? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E não é só pastor não que cuida, não, é a igreja, está dizendo eu e você, irmão. Eu tenho que cuidar, como que está aquele meu irmão, aquela minha irmã, será que está bem? Deixa eu ali ver, deixa eu ver o que eu posso fazer, deixa para onde que ela está caminhando, onde que ela está sendo ali. É lógico, você vai ter que ter intimidade para isso, mas irmandade, eu sei que cada um aqui tem mais intimidade com o outro que o outro, isso não é pecado não, você não pode desprezar ninguém, posso ouvir glória a Deus, mas intimidade é de viver, de andar junto, de confiar, de ter intimidade, de abrir o coração, de confessar. Isso tem, dentro da família tem irmão que tem mais intimidade com um do que com o outro. Isso não é, você não pode desprezar ninguém, você tem que considerar cada um. Eu posso ouvir glória a Deus? E mesmo, veja bem, mesmo que você, não é que você seja melhor, mesmo que você esteja melhor. Estar é passageiro, ser é permanente. Por isso que ninguém é melhor do que alguém. Alguém pode estar melhor do que outro alguém. Você entende isso, amém? Alguém pode estar melhor de saúde, mas não quer dizer que ele é melhor do que o outro. Alguém pode estar melhor financeiramente, pode ou não pode, do que o outro, mas não quer dizer que ele é melhor. Alguém pode estar melhor espiritualmente do que outro alguém, isso não quer dizer que ele é melhor. Está, não quer dizer que é. E quando eu aprendi isso e sempre nisso, e quando eu
Deus permite, me faz estar melhor do que alguém, é porque Deus quer me usar para abençoar alguém. Você entende isso? Eu posso ouvir glória a Deus? É isso a vida. Se Deus me permite e faz eu estar melhor espiritualmente, é porque através de mim Deus quer abençoar alguém. Estar financeiramente melhor, porque através de mim Ele quer socorrer ou abençoar alguém. Posso ouvir glória a Deus? É assim que é a vida. E nós precisamos, não faça nada por ambição egoísta. Senão você não vai estar, você pode até achar que está certo, mas diante de Deus você não vai estar certo não. Vai não. Porque a palavra dele fala. E nem por vanglória, querendo ser reconhecido. Não. Deixa Deus te honrar. Posso ouvir glória a Deus? Aí Deus vai usar pessoas para te honrar também. Deixa vir dele. Não queira forçar a barra não. E na igreja muitas vezes tem isso. Eu sou crente vai fazer 40 anos. E na obra tem 30 e tantos anos, querido. Então a gente conhece. A gente já viveu muitas coisas. E já viu muitas coisas. Mas isso nunca abalou a minha fé. Posso ouvir glória a Deus? Porque minha fé é em Jesus. Eu olho para Ele em primeiro lugar. Eu já vi muitas coisas. Você pensa que você já ouviu e já viu, já vi muito mais na caminhada da fé. Que a vida nossa é fazer a obra de Deus. Desde a minha adolescência, da minha juventude. É estando pregando o Evangelho, louvando a Deus, conhecendo pessoas, vendo coisas. Então nós precisamos aprender com quem? Com Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez em algumas versões está assim, que vocês têm o mesmo sentimento de Cristo Jesus, mas nesse sentimentalismo humano não, de coitadinho. Isso aí atrapalha a vida das pessoas. Esse sentimentalismo não é a atitude, é a mesma ação de Jesus. Tem a mesma atitude que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus. Nós falamos aqui da síndrome de Lúcifer, que ser igual a Deus. Agora o próprio Deus, quando se tornou homem, na forma de homem, Ele não quis ser igual a Deus. Você entende isso? Amém ou não amém? Esse é o espírito, essa é a atitude que quebra a síndrome de Lúcifer na nossa vida. O Lúcifer vivendo lá na glória, sendo reconhecido, tendo honra, ele deixou entrar no coração dele o orgulho e a insatisfação de tudo que Deus tinha dado para ele, a ingratidão. Se tornou um rebelde na glória, lugar perfeito. Aí o próprio Deus, na forma do Filho, vem aqui, se torna homem, e para nos ensinar na forma de homem, Ele não usurpou, nem considerou ser igual a Deus. Posso ouvir glória a Deus? Ele viveu como homem, mesmo sendo a Deus, sendo xingado, sendo esbofeteado, sendo humilhado, e se tornou como homem obediente a Deus. Ele poderia fazer isso aqui, ó, e acabar com todo mundo nos momentos difíceis da vida dele. Ele ficou calado como cordeiro. Posso ouvir glória a Deus? Que a missão dele era obedecer ao Pai, o propósito do Pai. Quem entende isso, diga glória a Deus. Muitas vezes eu ou você se perde só por causa de um pisãozinho no nosso pé, né? Aí você quer valente, quer destruir, quer falar, quer que a pessoa nem vive mais. E o próprio Deus, na forma de homem, foi humilhado, foi esbofeteado, foi cuspido. Quase foi preso pelos irmãos, considerado louco, e foi para a morte de cruz, e diz: Pai, perdoa os pecados deles, que eles não sabem o que fazem. E nós que somos portadores dessa luz, muitas vezes queremos ou nos tornamos traços demoníacos na nossa vida, porque queremos resolver do nosso jeito. É do meu jeito.
É assim, não leva desaforo para casa e bate no peito, tá achando que está bombando. É lógico que tem posição que você tem que posicionar, irmão, contra o mal. Posso ouvir glória a Deus? Contra o mal você não pode deixar fazer ninho na sua casa nem na sua vida, não. Você tem que posicionar. E contra pessoas também, muitas vezes você quer engano, você tem que posicionar. Mas nunca deixar de amar a pessoa e até pedir a Deus misericórdia por ela. Posso ouvir glória a Deus? Mas você tem que posicionar na sua posição. E ser forte, e ser valente. Mas não dessa maneira, resolver do meu jeito. Aqui é assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim. Porque quem é esse negócio de teimoso, obstinado, o futuro é esse, meu irmão. Se não ter arrependimento, se não mudar, não se iluda não. Eu ia falar Gabriela Oê, né? Mas é inferno Oê. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. É igual o cara fala assim: eu nasci nessa religião, vou viver nela e vou morrer nela. Cuidado. Se você não conhecer Jesus, vai para o inferno com ela também. Viu? Essa é a verdade. Achando que religião salva. Achando que a religião A ou B é a verdadeira e salva. Religião quer dizer religamento com Deus. E quem religa o homem com Deus? Quem é? Quem é? Que é o único mediador? É católica? É protestante? É batista? É assembleia? Não, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É o único mediador entre o homem e Deus. Ele é a verdadeira religião. É Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é só Jesus não, é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o alicerce da igreja. Com as portas do inferno não pode prevalecer. Posso ouvir glória a Deus? E nós precisamos compreender isso. Não, você vai ficar vagando por aí até ter um coração que quer conhecer, quer ajudar, quer fazer a obra, mas muitas vezes fica vagando e perdido nessas coisas. Não. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Diga glória a Deus. Como diz uma frase, algumas vezes, para não dizer todas, é melhor você perder a razão e ir para a cruz. Posso ouvir glória a Deus? Tem hora na vida que nós temos que perder a razão. Você tem até razão, mas faça como Jesus. Ele tinha razão de destruir a raça humana, sem um pingo de culpa na consciência. Deus. Mas ele preferiu ir para a cruz, para salvar e resgatar os perdidos. Posso ouvir glória a Deus? Para salvar alguns. Era para salvar todos, o sacrifício é para todos, mas nem todos querem esvaziar de si mesmo para viver com Jesus. Até dentro das igrejas, irmão, nem todos se esvaziam para viver com Jesus de forma Jesus, para obedecer a palavra. Mesmo dentro das religiões, é onde a síndrome de Lúcifer começa e acontece, porque foi com Lúcifer na glória, foi com Adão e Eva no jardim do Éden perfeito, e continua ainda. Pessoas que não firmam na verdade, fica procurando ainda algo ainda, se a verdade está dita, escrita, anunciada, mas fica procurando algo para justificar o meio que vive, o jeito que vive. Não. Deus perdoa nossos pecados, amém ou não amém? Deus conhece a minha fraqueza, a sua. Isso não impede não, porque Ele já venceu. Você tem que ficar na fé, ouvindo a voz dEle, tomando atitude de fé. Para quê? Para agradar a Ele e para fazer a obra dEle, a salvação dEle, o amor dEle, a graça dEle ser conhecida por outras pessoas, amém ou não amém?
E eu já falei isso aqui, fala onde eu vou, tem 3 maneiras de fazer isso. É sendo os pés dos que têm coragem de ir, de largar a família, de largar tudo que tem para trás e ir anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Tem coragem de onde Deus mandar, viajar para um lado para o outro, ou seja, onde Deus mandar, ele tem coragem de ir, é sendo os pés. Outra maneira é sendo o joelho dos que oram. A hora que eu falo é que são intercessores. Não é oração de 2, 1 hora, não, é oração, orando, clamando pela obra, pelos missionários, pelo reino, colocando diante de Deus. Todo mundo tem que orar, mas estou dizendo de algo específico. Como todo mundo tem que pregar, mas tem aqueles que Deus chama e dá a resposta positiva para ele de ir. E outra maneira é ser as mãos que semeiam. Posso ouvir glória a Deus? Porque os pés que vão precisam de sustento, precisa de oração e de sustento. Aí tem aqueles, por exemplo, todo mundo que é crente, que vive, tem que obedecer a palavra, dizimar, ofertar, fazer propósito. Mas tem aqueles que Deus chama para ser um missionário na semeadura. E ele sabe que Deus vai suprir ele. Quem tem experiência disso sabe. E vai honrar, vai suster a obra missionária, vai suster aqueles que vão com oração e com os recursos necessários. Porque tudo requer recurso. Para você viajar, para você comer, para você abrir uma porta, para você manter uma igreja, para você manter missionário, a família, tudo. Então não tem como na igreja não ensinar isso não. Tem que ensinar. Mas quem é cristão, quem conhece a Deus, não precisa o pastor ficar pegando o pé, ou ficar falando direto. Não, tem seu coração em Deus, na obra. Ele tem te sustentado, amém ou não amém? Sim ou não? Quem é dizimista, Deus tem sustentado. Quem é ofertante, quem faz propósito, sustenta e faz algo mais. Posso ouvir a glória a Deus? Deus sempre vai honrar os que honram Ele. Não precisa você ficar com medo ou se iludir não. Só creia. E nem precisa de dar de esperto igual Ananias e Safira não. Faz isso não, meu irmão. Dá aquilo que o seu coração. Por isso que a Bíblia fala, cada um contribua conforme determina o seu coração. Eu já falei aqui, vou repetir, dízimo que é a 10ª parte, é o mínimo de alguém falar que tem um relacionamento com Deus. É o que Deus ensinou para alguém falar assim, não, eu creio em Deus, eu creio que tudo vem de Deus, que é Ele que me dá, é o mínimo. Quem tem intimidade com Deus não fica só no mínimo não, meu irmão. Ele dá é mais, eu posso ouvir a glória a Deus, Ele dá é a vida e mais. Porque ele ama Deus e ama. Agora no mínimo, tem gente que só vive no mínimo. Tanto que vive também só no mínimo da vida também. E não alcança aquela graça. Dízimo é o mínimo, irmão. Quando alguém traz o dízimo e está achando, querendo bater no peito, não, é o mínimo que Deus instituiu para o povo dele. Porque dízimo é antes da lei e é depois da lei também. Posso ouvir uma glória a Deus? Alguns ficam aí falando, enchendo a cabeça e nem sabem da revelação mesmo. Antes da lei mosaica de Moisés, já tinha o dízimo. Abraão deu dízimo, os outros deu dízimo. E Jesus, quando fala lá em Mateus, ele não abola o dízimo não. Ele fala, ó, faça isso sem ocultar aquelas. Misericórdia, isso aqui é mais importante, mas não deixa de dar, de oferecer o seu dízimo. Pelo menos no mínimo que você possa oferecer a Deus para falar que crê nele, que as coisas que você tem foi Ele que te deu, porque ninguém dá a Ele primeiro para depois receber. Então tudo que eu trago a Deus, seja o dízimo, seja a oferta, seja o propósito, seja o meu louvor, seja a minha adoração, foi Ele que me deu primeiro. Eu posso ouvir a glória a Deus? E já deu o pão para me comer e deu a semente para me semear. Se eu comer a semente, eu estou no sal, não vai ter colheita. Você também, se comer a semente. Como o pão que Ele te dá. A semente você semeia. Semente é para semear, para você ter colheita, não é para você comer não. Quem entende isso, diga glória a Deus. E obediente de morte até morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, diga comigo, nos céus, na terra e debaixo da terra.
E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém, diga glória a Deus. Dê um aplauso a esse Rei da Glória em nome de Jesus. Para nós orarmos, você vê que Satanás, o Lúcifer, tinha tudo lá na glória, era honrado, tinha um trono. Ele quis ser igual a Deus, foi banido, caiu, teve a queda. O próprio Deus se tornou em forma de homem na pessoa de Jesus, se humilhou, não quis considerar igual a Deus, e foi exaltado acima de tudo. Eu posso ver, glória a Deus. Todo joelho se dobrará diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará. É isso que o diabo fica doido, é isso que o diabo quer te destruir, porque você foi criado para louvor da glória de Deus. Amém ou não amém? Você pode até fazer pacto com ele, quer dizer, isso é uma expressão, querido, por favor. Alguém pode fazer pacto com o diabo vai querer destruir ela e matar. Vai matar. Até se o cara faz pacto com ele, aliança com ele, o diabo vai ser. Não, semente é para semear. O que se você semeia, você vai ter uma colheita o quê? O que um agricultor faz? O senhor deve saber, ser agricultor e saber. O agricultor planta uma lavoura ali. Qual que é o primeiro que ele colhe? É a semente. E guarda. Ele fala assim, isso aqui eu não vou comer não, nem minha família, vou guardar para plantar depois. Aí depois ele colhe as outras sementes, que é a colheita dele. Para quê? Para ele comer. Aí pode fazer o pão, pode fazer, mas aquilo, o pão é para o quê? Aquilo que você necessita para viver nessa terra, que Deus sabe disso. Posso ver glória a Deus? Você não pode comer a semente que Ele te deu. Por isso que Ele fala que dá o pão e a semente, porque é uma lei da semeadura. Você vai precisar de colheita daqui um tempo, mas você só vai ter colheita se você semear. Amém ou não amém? Mas a primeira semente é Ele que vai te dar. Tudo é Ele que dá. E vai dar o que você comer. Aí da semente você não pode comer, você tem que plantar. Aí você vai ter uma colheita. Por que ele fala assim, ó? E Deus acrescentará a semente à sementeira. Posso ouvir glória a Deus? Está dizendo de crescimento, de crescer no que você vai plantar e no que você vai colher. Porque não tem como, por exemplo, você pega, estou terminando, você pega 3 sementes aqui e planta de milho. Vamos supor, nasce 3 pés de milho. Naturalmente, muitas vezes dá uma espiga só. Algumas espigueiras que dá 2 espigas. Na bênção assim, dá 2 espigas, mas dá 1. Vamos supor se cada espiga tem 200 grãos de milho. Você plantou 3 grãos, nasceu 3 espigas de milho, você tem 600 grãos de milho agora. Multiplicou? Aí você vai comer as 3 espigas, você vai tirar a semente daquelas. E não é só 3 não, você vai tirar 10 agora, só para você entender. Aí você vai plantar 10, vai ter 10 espigueiras com 10 espigas, vai para 2.000 sementes, 2.000 grãos. Por isso que ele fala que vai acrescentar a semente e a sementeira. Posso ouvir glória a Deus? Você ficar segurando só as 3 aqui, eu vou pôr as 3, você nunca vai sair disso. E é perigoso acabar se você comer, porque não vai ter para você sustentar, ter o pão para comer, para tomar. Eu vou comer essa semente, aí pronto, aí vai viver no mendigar, no depender dos outros. Só sabendo, deixa eu explicar isso aqui. Depender dos outros. Deus não quer que você fique dependendo de ninguém. Posso ouvir glória a Deus? A não ser dele. Precisar, precisa, irmão. Todos nós precisamos um do outro. Agora depender não. Até o filho bebezinho depende dos pais, sim ou não?
Vai crescendo, o pai e a mãe vai vendo, crescendo, vou ensinar esse filho a fazer alguma coisa para produzir. Ele aprender aqui num curso, ou trabalhar aqui e tal, mesmo que o governo às vezes não quer que menina aprenda, igual antigamente, tem que estudar, e vai para estudar lá, e vai só fumar maconha e aprender coisa que não presta, principalmente nas faculdades, se não tiver juízo, não tiver a palavra de Deus. E vai aprender sobre Karl Marx, sobre Stalin, sobre essas porcarias que tem aí, que muitos estão sendo enganados até dentro das igrejas. Estou dizendo de ideologia, irmão, estou dizendo de ninguém não, é daquilo que a gente sabe e conhece. Aí vai ser aí mais um que não produz nada e só quer sugar os pais, sugar o governo, quer fazer tudo aquilo. Tem alguém me entendendo? Posso ouvir um amém? Pastor, você não pode falar isso não, por quê? É o que eu conheço da verdade. Eu estudei também e conheço a Bíblia que discerne todas as coisas. Aí a pessoa vai ali, aí vai plantar, você vai ter mais, vai plantar semente e Deus vai te dando a multiplicação. Posso ouvir um glória a Deus? Agora para isso, irmão, não é o pastor Moisés, Bito de Ouro, que vai vir orar aqui para a nossa cabeça, receba prosperidade. Não, é atitude, eu posso ouvir debaixo da palavra de Deus. Aí os milagres vão acontecer, Deus faz milagres extraordinários, tanto nessa área também. Mas nós precisamos compreender que é atitude de fé de acordo com a palavra. Posso ouvir glória a Deus? Amém. A irmã vai contar um testemunho aqui rápido, amém? Objetivo. Senão o bispo de... Amém, Jesus, né? A paz do Senhor Jesus. Né, sobre a pergunta do nosso irmão aqui, né? É porque, pelo que eu entendi dele, né, sobre o pão e a semente, né? Quando a gente não planta semente, a gente não vai colher mais, né? É a minha razão. Quando eu não conhecia Jesus, eu também comia a semente. Quando eu também não tinha nada, eu comia a semente e não ia colher nada. E quando eu conhecia Jesus e entendi que a gente ser dizimista, ser próspero naquilo que o Senhor nos ensinou, a gente só tem a crescer. Aí o Senhor me deu o pão, me retribuiu muitas vezes daquilo que eu não tinha. Porque eu tinha comido a semente. O irmão deu para entender? É isso aí, é o meu testemunho. Amém? Comeu a semente, você não vai ter colheita. Você não plantou a semente, você já comeu ela. Aí entra naquilo de depender dos outros. Eu estava falando assim, até filho, ouça bem. Filho chega numa idade, mesmo, que os pais vão falar assim, você tem que começar a produzir agora, não é só gastar não. Aí o filhão, a filhona está com as pernas grossas lá dentro de casa, e só, é um trator para comer. Aí muitas vezes para ajudar a mãe, nem dentro de casa não ajuda. Fica lá só no zap. Eu vou chamar aquele cantor aqui para cantar do zap aqui de novo, que eu gostei da música dele. Ele veio aqui de novo ou não? E no zap não quer mais fazer, nem lê, nem ora não. Eu gostei, e ele gostou, você tocou bem. Eu até pedi o bispo para mandar, que eu compartilhei. Então tem umas coisas. Aí o meninão está lá, e não dá nem um beijo na mãe, nem um abraço, rapaz. Nem falar obrigado, mãe. Por quê? Teve a mentalidade que é obrigação da mãe. Mesmo que seja obrigação, mas ela está fazendo de coração. Dê um beijo nela, um abraço. Obrigado, mãe, por essa comida. É ser grato. Eu posso ver glória a Deus. Mãe, o que eu posso fazer pela senhora? Eu vou ajudar. Eu falo isso porque eu, na minha geração, irmão, lá em casa era assim. Era 3 irmãos menores. Eu sou o mais novo, depois aqui o outro. Rapaz, lá em casa todo dia um lavava as louças, ou limpava a casa, ou varria o terreiro. Tinha escapatória não, irmão. E nunca morremos e nos tornamos homens, posso ouvir glória a Deus, e pai de família. Desde menininho novo. Ficava chateado, muitas vezes ficava emburrado, né? Não tem negócio assim, emburrar vai levar é couro, é vara no lombo. Ainda vai fazer o dobro. Agora hoje esse negócio é de conversa. Nós tem que conversar, tem que ensinar, mas tem que disciplinar. Por isso que vira esses meninos de hoje que não quer nada. E quando casa nem sabe fazer nada muitas vezes. Tanto o homem como a mulher.
Aí ficar só na internet, nas coisas. Não, aprenda as coisas simples. Isso não muda não, posso ver glória a Deus de coisa ser coisa boa não. Aí não quer menino trabalha mais, quer ajude mais. Até o menino fala assim: se a senhora fizer isso, eu vou chamar o conselho tutelar, vou chamar os direitos humanos. Você vai ver os direitos humanos agora, vou ser humano agora, eu vou te chegar a chibata. É duro, tem uns que não gostam não. Isso nunca fez mal para mim. Eu continuei foi amando a minha mãe mais. Eu acho que tinha que corrigir era mais. Porque a Bíblia fala para tirar a loucura da criança. Sabe o que é a loucura da criança? A nossa natureza ruim. Todo mundo tem natureza ruim, irmão. Se nós não termos Deus, a palavra, o Espírito Santo, nosso pensamento é só ruim. Você quer prejudicar os outros, você quer tirar o dos outros, você quer pegar o dos outros. E a natureza é na criança, por isso que a criança tem tendência para aprender o que é errado primeiro, para ensinar o que é o certo. É isso aqui, ó, é ou não é? Ó, porque a natureza tem uma tendência de aprender. Você está ali, ensina a falar bem, ó que chegam da família, alguém xinga, ó que você vê o menino já está xingando, fé da puta, não sei o que, porque ouviu alguém falar. Não tem medo de falar isso não, porque é o mal está inserido na natureza do homem. Tem que ser tirado, disciplinado, tem que ser aprender a obedecer. Isso dá trabalho. E muitos pais hoje não fazem como os antigamente, mesmo sem ter conhecimento de PhD, mas tinha a disciplina, aprendeu com os pais princípios e ensinava para os filhos. Hoje está tão estudado as pessoas que não faz mais nada disso. Esse dia eu achei engraçado que o Maurício Brão foi aqui na lojinha. Aí eu perguntei: e esses ovos aqui? O bicho falou assim: não, esses ovos aí é para usar mesmo. Aí quando tira o ovo da galinha lá, coloca. Eu falei assim: até a galinha está precisando de psicólogo hoje. Que ela vai ficar ofendida se tirar o ovo dela. Ela vai ficar com trauma. Até eu falei: não é absurdo. Aí tem que tirar o ovinho e colocar um disfarçado. É isso que é a perdição, irmão. Ninguém aguenta mais, até a galinha está precisando de psicanálise. Leva ela ao psicólogo para não sentir trauma. Pelo amor de Deus. É o cúmulo. Viu? É o cúmulo. Mas sempre botou, ué. Nunca precisou fazer, botou. Sempre teve ovo, ué. Está prejudicando ela. Está fazendo ela ficar: não vou botar não. Se não pôr outra aqui, eu não vou botar não. É o que está acontecendo hoje. Rapidinho, pastor. Paz do Senhor, irmãos. A irmã falou esse testemunho agora, né? Isso comigo também. A partir de que eu me batizei, eu sempre dava o dízimo. Chegou um período, não sei o porquê, eu parei um período, pouco, mas parei. Então, assim, eu pensava, tudo que eu ia fazer, eu falei: caramba, eu não estou semeando, né? Isso vinha no meu coração. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu voltei a semear, porque para mim o dízimo era muito importante. E eu parei, né? Então isso para mim foi muito difícil, né? Eu voltei a semear e hoje tudo que eu vou fazer, eu creio em Deus que vai vir, porque eu estou semeando. Entendeu? E quem tem essa revelação para nós terminarmos, querido? Obedece a palavra, porque a palavra diz o quê? Deus ama quem dá com alegria, porque tem entendimento, irmão. É porque sabe que tudo vem de Deus e o que Ele está trazendo foi Deus que permitiu e deu para ele. Então a pessoa traz com alegria, não traz com pesar ou por obrigação, por medo, não. É isso que é o Evangelho. É isso que é o crer, ser crente. É crer no Senhor, na palavra dEle, continuamente na nossa vida, amém? Que Ele não tem nos deixado faltar nada. Posso ouvir glória a Deus? Aquilo que nós precisamos. É a nossa ambição egoísta e a vaidade que faz nós também acharmos que estamos insatisfeitos, ingratos, e o orgulho tomar conta e achar que não precisamos de ser fiel a Deus, a palavra dEle. Fidelidade é se manter na fé, não é perfeição não. Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que ensina, Deus é o Deus que nos constrange com a presença dEle,
para nós termos entendimento no nosso espírito que a vida é essa, que a vida é com Ele, é querendo Ele a cada dia, é querendo que a obra dele cresça, é querendo que outras pessoas ouçam e creia na palavra de salvação, de graça, e em todos os sinais também que Ele faz. Eu posso ouvir a glória a Deus? Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Cante uma canção aí, levita. Bora trabalhar. Aleluia. A presença do Senhor é maravilhosa aqui, e ela vai continuar conosco no retorno à nossa casa, no que nós vamos fazer, no nosso almoço. E à noite, querido, é o encerramento com a festa dos tabernáculos. Nós vamos celebrar a Deus, amém? Então venha, convide alguém. Você tem as suas redes sociais, mande o banner lá, convide alguém no particular, chama alguém para estar aqui à noite, para que nós possamos adorar o Senhor e celebrar o Senhor, de gratidão por 30 anos deste ministério. Eu estou aqui desde 2004, mas eu conheço o começo desse ministério, que o bispo Daniel é meu amigo desde lá de Uberlândia. Outros amigos meus pastores vieram para cá quando abriram a missão mundial serve. Sempre a gente estava em contato, e sempre ele me chamava para vir, e eu tinha meu ministério lá, fazia lá na igreja, tinha meu trabalho também. Aí em 2004 Deus preparou que eu vim para a catedral lá onde era a Casa Campos. Estamos até hoje abençoados e abençoando, amém? Nossa vida é a obra de Deus, nossa vida é Deus na verdade, e nós vivemos para fazer a obra dele, a vontade dele. E nunca pensei em desistir, nunca. Eu peço a Deus e falo: Senhor, me livra do orgulho, me livra de eu vender o meu ministério, ou me corromper, ou fazer por dinheiro. Mesmo que nós precisamos, nós vivemos e precisamos, mas eu peço a Deus todo dia, e Deus tem me ouvido. Eu posso ver a glória a Deus. Deus tem me dado graça nessa caminhada. Enquanto nós vivemos, tivermos saúde, nós vamos viver nisso, porque a nossa vida é Deus e fazer a vontade dele. Posso ouvir glória a Deus? Amém. Vamos louvar o Senhor, para depois nós despedirmos. Orgulho me tirou do jardim, É Deus. sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sim, meu Deus. Oh Jesus. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Sim, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós precisamos a cada dia estar na Tua presença, Te conhecer como Tu és. Meu orgulho me tirou do jardim, sua vontade
colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. Sim, meu Deus. O amor se ganha, de graça não recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Teu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, aleluia! Nós te amamos, Jesus. Pai querido, obrigado pela tua presença santa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. O Senhor é que nos cura, nos liberta, e nós estamos alegres, porque o Senhor é fiel. O Senhor é amoroso, tão lindo, tão perfeito, e olha para nós com graça, com amor. Senhor, que cada família aqui seja abençoada, que cada um leve essa porção da tua presença para dentro da sua casa, do seu lar, para a sua família. Que quando o teu filho, a tua filha chegar na casa dele ou dela, que esta unção que despedaça o jugo se manifeste lá dentro, trazendo aquilo que é do Senhor, do céu, para dentro da família, da casa dela. E também para quebrar tudo aquilo que é ruim, que é nocivo, que é do inferno, que é de Satanás, que seja quebrado e destruído. E que reine a tua paz, o teu amor, a tua graça, o teu favor na vida da família dela e nela e dentro do lar dela. Nos dê um almoço abençoado, cheio de ações de graça, cheio de gratidão pelo pão que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma tarde na tua presença e nos permita estar aqui à noite, ó Pai, para te celebrar, para te cultuar e te adorar. Que o Senhor permita cada um, e que nós possamos ser um canal da tua graça, do teu favor, convidando outras pessoas para estarem aqui, te
te adorando e recebendo a tua presença e a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Deus abençoe. Meu material está lá atrás. Se você quer adquirir o pendrive para dar de presente, camiseta, Bíblia, dê uma olhada lá. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Já abençoa ele também.